E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai focar numa pergunta que, fala sério, parece ter saído direto de um roteiro de ficção científica. Será que a terapia com luz, tipo aplicar feixes de luz direto na nossa pele, pode realmente ajudar a controlar o diabetes tipo 2 de forma real e efetiva? É exatamente isso que a gente vai descobrir mergulhando nesses dados agora. E para entender essa história toda, sem se perder, nossa análise vai seguir a mesma estrutura rigorosa da própria revisão médica. A gente vai passar pela epidemia global de diabetes, conhecer a terapia de fotobiomodulação, filtrar as evidências, conferir os resultados dos ensaios clínicos, medir a qualidade disso tudo e, por fim, chegar ao nosso veredito final. Então, bora direto para o nosso primeiro ponto: a epidemia global de diabetes. Para a gente entender o peso gigantesco dessa solução proposta, primeiro a gente precisa olhar para o fardo que as doenças metabólicas jogam nas costas da humanidade hoje. Olha só para esse número: 500 milhões. Hoje, no mundo inteiro, mais de 500 milhões de pessoas vivem com diabetes mellitus. É um impacto colossal que destrói a qualidade de vida dessa galera e, de quebra, gera um gasto anual com saúde que passa de US$ 1 trilhão. Para você ter uma noção, é mais dinheiro rolando do que o produto interno bruto de muito país por aí. E isso ilustra muito bem a raiz física do problema: o custo celular de ter o açúcar alto no sangue o tempo todo. Essa hiperglicemia persistente literalmente quebra os motores das nossas células. Ela aumenta compostos chamados de espécies reativas de oxigênio, liga o botão do pânico nas vias inflamatórias e ainda desliga nossas defesas antioxidantes naturais. O resultado? Uma pane total, uma disfunção nas mitocôndrias. E é justamente esse estresse celular contínuo que causa todos aqueles problemas vasculares e neurológicos horríveis de longo prazo no diabetes. Bom, com o tamanho desse estrago em mente, chegou a hora de apresentar a tal solução que parece vir do futuro. Parte 2. A terapia de fotobiomodulação. Fotobiomodulação. Nome longo e complicado, certo? Mas a ideia por trás é fantástica e, acima de tudo, não usa remédios. De um jeito bem simples, é entregar luz visível e invisível nas faixas de vermelho e infravermelho próximo de forma hiperconcentrada usando lasers ou LEDs direto pelo tecido afetado. A ideia aqui não é aquecer a pele, não, mas sim usar essa energia da luz para estimular e consertar o metabolismo das células que estão doentes. Agora, o que eu acho mais incrível de entender é essa cascata biológica aqui. Quando a luz certa penetra na célula, ela acerta em cheio um alvo super específico lá na mitocôndria chamado citocromo C oxidase. Isso faz o potencial da membrana aumentar e dá um impulso absurdo na síntese de ATP, que é a energia básica da célula. É como se a luz fosse uma faísca para dar um tranco naquele motor mitocondrial que estava rateando. O mecanismo faz todo sentido na biologia, né? Mas a grande pergunta na medicina é: isso funciona de verdade na gente? É aí que entramos na parte 3, filtrando as evidências. Aqui os pesquisadores vestiram a capa de detetives para separar o que é ciência sólida do que é só barulho estatístico. E o rigor dessa peneira foi absoluto. A busca científica começou lá no alto, com mais de 1.100 estudos na mesa. Só que eles foram cortando, exigindo que fossem ensaios clínicos randomizados de verdade, o padrão ouro com grupo de controle certinho. E adivinha? No final das contas, o campo estreitou para apenas 4 ensaios clínicos que conseguiram cumprir essas exigências rigorosas. Certo, vamos avançar e ver como essa história se desenrola. É hora de abrir a caixa e dissecar a parte 4, os resultados dos ensaios clínicos desses 4 finalistas. Dando uma olhada nessas informações consolidadas, a gente tem uma visão estruturada muito boa. E não tem como não notar a criatividade das ferramentas que eles usaram. Alguns estudos apelaram para dispositivos parecidos com relógios de pulso que soltam luz laser direto ali na artéria do braço. Outros já foram para mantas flexíveis forradas de LEDs, enrolando grandes grupos musculares tipo as pernas. E independente do jeito que foi feito, os resultados começam a traçar uma narrativa super promissora de redução de açúcar no sangue. Indo direto para os números, o impacto glicêmico chama muita atenção. O pessoal usando os dispositivos de pulso cravou reduções muito consistentes. Quase 15% de queda na famosa hemoglobina glicada, ou a HbA1c. E para quem entende de diabetes, sabe que é uma doença crônica muito teimosa. Chegar numa queda de 15% no marcador tão crítico assim é uma vitória clínica gigante, com certeza. Mas o que mais me surpreendeu foi o estudo da equipe do Scontri. Olha isso, eles aplicaram uma dose de 100 joules de luz infravermelha nos músculos e isso provocou uma queda de açúcar que se sustentou por 12 horas inteiras. E o detalhe mais chocante, tudo isso rolou na ausência total de remédios para diabetes. Era literalmente só a luz agindo nas células do corpo. Mas calma lá,
Na ciência, a gente tem que balancear a empolgação com muita frieza. Para entender isso de verdade, a gente precisa procurar os buracos na pesquisa. Vamos mudar de marcha e ir para a parte 5, medindo a qualidade das evidências. E, batendo o olho nos relatórios de risco de viés, com seus blocos amarelos e aquele alerta vermelho inegável, a gente percebe que a ciência aqui não está nada perfeita. A gente está lidando com falhas de metodologia importantes, especialmente amostras muito pequenas, com pouca gente participando, e um alto risco na forma como alguns resultados foram relatados. Ou seja, não são estudos ideais de grande escala. Para descomplicar essa estatística toda, na hora de avaliar a montagem básica do estudo, a escala Pedro até que deu uma nota bacana, de 6 a 10. Mas quando aplicaram a abordagem GRADE, que é chata e rigorosa para medir a certeza real de tudo, o nível despencou para muito baixo a abaixo. Por que essa queda toda? Basicamente, falta de cegamento. Muitos pacientes e pesquisadores sabiam quem estava com a luz de verdade e quem estava com o aparelho desligado, um placebo. E a gente sabe que isso pode bagunçar muito a cabeça e os resultados da pesquisa. Então, depois de pesar uma promessa biológica incrível de um lado e um monte de pontas soltas nos experimentos do outro, a gente chega na parte 6, o veredito final. O que a gente tira de prático dessa investigação toda? O ponto central aqui é exatamente o que os próprios autores concluíram. Essa terapia com luz funciona maravilhosamente bem na teoria e mostra um potencial genuíno e sólido nos testes pequenos. Mas a regra é clara: antes de sair mudando os tratamentos e abandonando o que a gente tem hoje, a comunidade científica precisa urgentemente colocar na rua estudos bem maiores e muito mais padronizados. E a gente encerra a análise de hoje deixando essa provocação no ar. Será que a luz vai mesmo se tornar a próxima grande receita médica para a nossa saúde metabólica? Ou a ciência ainda está, ironicamente, tateando no escuro? O potencial do nosso corpo de responder à luz é absolutamente fascinante, mas a gente tem que manter aquele ceticismo saudável que a boa ciência exige em relação aos dados preliminares. Vamos continuar de olho nisso tudo. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.